PGR deve denunciar Bolsonaro no início de 2025, e STF pode julgar a ação do golpe no primeiro semestre do ano que vem. Moraes deve levar recebimento de denúncia para ser analisado pela primeira turma assim que caso voltar para a corte. Fonte dessa matéria, O Globo. Assim, eu não tenho político de estimação e se realmente tiver culpa, que sejam todos punidos. Por outro lado, temos que ter muita cautela e aguardar, porque a ganância pelo poder é imensa que pode ser também uma armação. Pessoal, sejam todos bem-vindos e já convido você a não pular o vídeo. Estou trazendo aqui todos os detalhes e o andamento dessas investigações em que 4 militares e um policial federal já foram presos. Inscreva no canal, deixe seu like e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Então pessoal, após o indiciamento de Jair Bolsonaro pela Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, deve enviar na próxima segunda-feira o relatório final inquérito da trama golpista para a Procuradoria-Geral da República, que planeja emitir a sua opinião sobre uma eventual denúncia contra o ex-presidente e outros 36 investigados no início de 2025. Com isso, o julgamento do ex-mandatário poderá ser iniciado na corte ainda no primeiro semestre do ano que vem, segundo avaliam pessoas que acompanham de perto a tramitação do caso. Diante da complexidade da investigação, envolvendo dezenas de pessoas, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, deverá levar cerca de 3 meses para analisar as mais de 800 páginas do relatório produzido pela Polícia Federal. Após examinar as provas, ele decidirá se apresentará ou não uma denúncia contra o ex-presidente e seus aliados. Se optar seguir em frente com a acusação, o caso será remetido ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo no Supremo. A expectativa é que, assim que a denúncia chegar à corte, Moraes leve o recebimento da acusação para o julgamento da primeira turma do STF. O colegiado é presidido por Zanin e, além de Moraes, é integrado pelos ministros Carmen Lúcia, Flávio Dino e Luiz Fux. Dino e Zanin foram indicados pelo presidente Lula em seu 3º mandato. Caso os ministros decidam pelo recebimento da denúncia oferecida pela PGR, Bolsonaro e os demais indiciados viram réus. A partir daí, iniciaram o andamento do processo. Nesse estágio, tanto Bolsonaro quanto os demais réus poderão apresentar as suas defesas ao Supremo e indicar testemunhas. Nesse ritmo, segundo integrantes da PGR e do STF, o desenrolar do caso na primeira turma poderia ocorrer ao longo de 2025, ou seja, antes do ano eleitoral de 2026. A preocupação de integrantes da corte é que o caso não contamine a próxima disputa presidencial. Esse prazo, porém, pode ser ampliado diante de recursos das defesas dos investigados em caso de eventual condenação. Desde dezembro de 2023, a competência para o julgamento de ações penais deixou de ser do plenário e voltou a ser das turmas, como ocorria até 2020. Um dos argumentos para a alteração regimental foi a avaliação de que a análise das ações penais pelo colegiado maior, com os 11 ministros, acabaram tomando muito tempo da corte. Um dos exemplos citados foi o julgamento da ação penal que levou à condenação do ex-presidente Fernando Collor, realizado ao longo de 7 sessões. Dezenas de investigados. O julgamento de ações penais envolvendo diversos réus não é novidade para o Supremo. Em 2012, a Corte também já havia se deparado com outro grande caso, o do Mensalão. O escândalo veio à tona quando o deputado Roberto Jefferson denunciou o pagamento de mesada para vários parlamentares votarem a favor de pautas do interesse do primeiro mandato do governo Lula. O caso, que envolveu 38 réus e 24 condenados, foi analisado pelo STF em 53 sessões ao longo de 138 dias. No entanto, de lá para cá, a dinâmica do Supremo mudou. Não só a análise das ações penais naquela época era de competência exclusiva do plenário, como também a Corte passou a estabelecer que a tomada de depoimentos possa ser delegada a outras instâncias, o que torna a instrução processual mais rápida. A composição do Supremo também não é mais a mesma de 2012. Um hipotético julgamento da ação de Bolsonaro ocorrerá com uma formação de ministros mais parecida com a atual, que, desde setembro de 2023, condenou mais de 740 pessoas pelos ataques golpistas de 8 de janeiro, considerado o maior julgamento da história da Corte.
Na avaliação de especialistas, a dinâmica atual do Supremo deve fazer com que uma eventual ação penal contra Bolsonaro e seus aliados tenha um trâmite mais rápido que o caso do Mensalão. Tudo leva a crer que a celeridade que vai ser colocada neste caso do Bolsonaro é muito mais próxima dos processos envolvendo os golpistas do 8 de janeiro, porque a composição do Supremo é praticamente a mesma. O relator é exatamente o mesmo e os fatos são correlatos, diz o advogado criminalista Fábio Tofix Mantob. O advogado Ariel Weber observa que o Mensalão representou um marco na história do STF, inaugurando decisões inéditas e demandando discussões que levaram a uma evolução dos entendimentos da Corte. Hoje, seja do ponto de vista de estrutura ou de precedentes, o Supremo está mais preparado para lidar com ações de grande repercussão, especialmente aquelas que exigem instruções processuais amplas e prolongadas, afirma. Segundo ele, ainda que a complexidade de uma instrução criminal envolvendo múltiplos réus demande tempo, há uma possibilidade significativa de desmembramento para os envolvidos que não estão sujeitos à jurisdição do STF. Essa decisão, entretanto, dependerá do entendimento da Corte sobre a necessidade de julgamento conjunto por conveniência da instrução criminal, aponta. Então é isso, pessoal. Vamos aguardar e ver o que vai acontecer. Se tudo isso procede, é de fato uma barbaridade, é um plano macabro e se tudo não passar de um plano para incriminar as pessoas citadas. Sabemos que a justiça tem 2 pesos e uma medida e quem confiar? Infelizmente, não devemos colocar a mão no fogo por ninguém. Peço a Deus que quem for culpado que sejam punidos e quem for inocente, que sejam honrados. Mas qual a sua opinião? Deixe aqui nos comentários e deixe seu like para fortalecer meu trabalho. Vou ficando por aqui, grande abraço e até a próxima!